Valéria, agora a pergunta é para você. A Damares nos disse que um produto exportável é aquele que se adequa a um mercado internacional. Ok. Quais são as adequações que normalmente são esperadas de um produto para que ele seja exportável? Então, eu vou só aproveitar e queria fazer um adendo no meu país. Quando o produto tem demanda, ele é exportável. É como qualquer produto no Brasil. Então, por exemplo, pão de queijo e açaí são produtos que a gente vende bastante no mundo, porque tem muito brasileiro. Tá? Então, por exemplo, você vai vender muito leite em pó, você vende muito para Boston, por exemplo, para Nova York. Você vai vender para locais onde tem muito brasileiro. Tapioca a gente vende muito. Né? Então, por exemplo, se você for vender coxinha, você dificilmente vai vender na Alemanha. Você vai vender para onde tem no Brasil, mas esse coxinha é exportável. É o mercado da saudade? Mercado da saudade, exatamente. Então, assim, qualquer produto que tenha demanda, seja lá qual for, por exemplo, autopeças, que é um exemplo que eu dou sempre, autopeças, ela tem uma particularidade que você não exporta autopeças para mercados onde o carro não seja igual ao carro fabricado aqui no Brasil, por exemplo. Então, por exemplo, você tem uma empresa, uma indústria que produz uma maçaneta para um carro da Fiat brasileira. Se esse carro existir em outros lugares, essa maçaneta não é exportável. Entendeu? Porque essa maçaneta não vai caber em outros carros de outros mercados. Então, agora entrando aqui em adaptação, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque isso é extremamente importante. Isso é uma questão sine qua non para você conseguir ter sucesso em exportação. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. O que você precisa fazer de adaptação? A indústria sempre vai precisar fazer uma adaptação. Então, por exemplo, em produto. O produto, como a Damares falou, tem mercados em que você não aceita o açúcar brasileiro, o açúcar de cana, né? O pessoal, por exemplo, na Europa, eles usam... Então, eles não gostam de nada nosso que é doce, porque é muito doce. Já se você for exportar para a América Central, ele é pouco doce. Tá? Então, é só um exemplo de produto que você, às vezes, precisa fazer uma adaptação. Um adendo só, eu sempre oriento as empresas que eu sento do PIEX ou do Brasil Trade, para elas não se apavorarem, principalmente se a empresa for pequena, ela já no Brasil continua vendendo a sua linha, cria uma linha para exportação. Tá? Que daí você faz adaptação só naquele produto. Outra coisa, por exemplo, embalagem. A Damares deu um exemplo de embalagem, eu vou dar outro. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos suco. O suco nosso de caixinha, da Tetra Pak, ele é de 1 litro. Você vai vender na África, ele é de 750 ml. Tá? Precisa fazer essa adaptação. Se você for vender na Europa ou nos Estados Unidos, eles preferem o suco em embalagem de vidro. Tá? Eu sei que fica mais pesado, que o custo do frete é mais caro, mas é assim que eles querem. Rotulagem é uma coisa muito complicada e é de legislação de cada país. Então, eu sempre peço, pelo amor de Deus, não façam rotulagem, nem embalagem em 30 idiomas. Às vezes chega uma empresa e fala assim, meu produto já está exportado. Ele já está em inglês, espanhol, árabe, russo e tudo mais. Aí eu falo, por que você fez isso? Você pega 20 países de língua inglesa, cada um tem uma legislação. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu com um cliente meu. Ele comprava, um dos mais vendidos, por exemplo, no Panamá, ele vinha recheado de morango, aquele biscoitinho que tem o recheio no meio para criança. Então, esse cliente meu, sabendo que esse produto era bastante consumido lá, já pediu logo um container de 40 peças, que é bastante coisa, de biscoito de morango. E a empresa foi lá, se animou e fez o rótulo em espanhol. Colocou lá a frutinha, que é frutilha, né, que é morango em espanhol, e mandou para os supermercados. E aquilo lá encalhou por 2 meses e ninguém descobriu qual era o problema. Biscoito de morango, como é comprado. A embalagem foi pedido para o mercado. Escrito frutilha em espanhol, qual era o problema? Eles descobriram que frutilha é sim em espanhol, em outros países, menos no Panamá, que é fresa. Por causa disso, esse produto foi encalhado 2 meses. 2 meses em alimento é fatal, porque ele perde a validade muito fácil. Pegando esse gancho, nós vamos entrar em validade. Eu dou sempre o exemplo para o pessoal do PIEX, que às vezes é do bombom de cupuaçu. Bombom de cupuaçu, ele tem bastante, principalmente em Belém. Maravilhoso. O bombom é maravilhoso. O problema é que o bombom tem 3 dias de validade.
Como é que eu vou exportar um produto que tem 3 dias de validade? Vocês entendam que você tem todo o trâmite para você colocar ele na alfândega. Na alfândega, normalmente, você tem a famosa Operação Tartaruga, ou Operação Padrão da Polícia Federal, que já atrasa bastante. Aquilo dependendo de como for. Se for por correio, por exporta fácil, leva até 15 dias, 5 dias. Se for por avião, pode levar uma semana. Se for por navio, pode levar 2 meses. E 2 meses, um bombom que tem 3 dias de validade. Aí ele vai para uma prateleira. A prateleira, o cliente vai passar, vai dar uma olhada com o canto do olho e não vai comprar. Vai passar um mês e não vai comprar. Aí sim ele vai se interessar pelo produto. Então, uma embalagem, principalmente de alimento, um produto, tem que ter, no mínimo, isso de uma forma bem ruim, 1 ano, no mínimo. Tá? Um ano não é legal, mas tem que ter 1 ano. Nós podemos considerar, Valéria, que para alimentos, então, a regra é que o alimento tem que ter 1 ano de validade? Isso. Não, a gente esbarra na indústria brasileira, porque tem muito. O produto é quase um filho da indústria. Então, existe uma resistência muito grande de se modificar. Principalmente de quem trabalha, fala, eu não tenho, meu produto é natural. O meu alimento é natural, meu suco é natural, a minha bala é natural. O que eu falo para eles é o seguinte: o natural você vende aqui no Brasil. Você enche de aditivo para você poder exportar. Você tem que fazer um produto exportável, que é uma linha. Você mantém o seu produto como ele está aqui e a outra linha para você exportar. Tá? Outra coisa, normas técnicas, por exemplo. Eu vou falar normas técnicas, eu vou falar outro tipo de exemplo, por exemplo. Para quem exporta equipamentos. Outro dia eu comprei um computador da Dell, que é americano, e eu fui botar na minha tomada e entrou. Porque aqueles 3 pinos desgraçados que nós temos aqui no Brasil. Só que eu entendo muito. Aquilo não vai entrar mais em lugar nenhum. Só que eles fizeram, eles exportaram para cá com a tomada brasileira, que é o que tem que ser. Se você for exportar para a África do Sul, um equipamento qualquer, a tomada tem que ser a tomada da África do Sul. Se você for exportar para os Estados Unidos, para qualquer lugar, a tomada daquele local. Então, tem que haver adaptação no mínimo de tomada. É só um exemplo. Tá? Biquíni. Para quem exporta biquíni, por exemplo, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, é cidadã americana, inclusive, e ela foi, quando ela estava noiva, ela foi para o condomínio do e ela comprou um biquíni maior que ela achou, porque ela já sabia que lá nos Estados Unidos os biquínis são grandes. Ela passou a tarde pintada, porque o biquíni nosso, por maior que seja, é minúsculo lá. Né? O padrão do corpo de cada país é diferente das mulheres. Então, você tem o padrão americano, quase um shorts, né? A parte de cima delas é maior que a nossa. Então, precisa haver adaptação e ter muita atenção para isso. Tá? Os catálogos têm que ser feitos de forma e na língua e na forma de falar do país. Você imagina o desconforto quando chega, por exemplo, um manual aqui no Brasil, é em português de Portugal. Tem coisa que você não entende, tem coisa que é escrita com C no meio. Né? Outra coisa, uma adaptação feita que é muito importante é o site. O site precisa ser bilíngue, precisa. E mesmo que você exporte para Moçambique, que é em português, ou para Portugal, é muito importante que você tenha um site em outra língua. E não pede, pelo amor de Deus, para o sobrinho fazer. Nós temos as câmaras de comércio, elas têm, por um custo baixo, eles têm tradutores, eles indicam tradutores, faz com uma pessoa cega, né? Faça alguma coisa, nem que seja uma página, que a página em outra língua seja só institucional, mas que tenha, para o próprio cliente sentir o conforto, o comprador sentir o conforto de ver que existe uma cultura exportadora nessa indústria. Tá? Manuais precisam ser feitos de acordo com normas técnicas e de acordo com a legislação de cada país. Então, não sai fazendo manual em inglês. Tá? Porque o manual em inglês vai servir para os Estados Unidos, mas não vai servir para a Inglaterra. Né? Não vai servir para a África do Sul. É inglês do mesmo jeito, mas tem que ser de acordo com a legislação. Tá? São só alguns exemplos, não sei se é da mais quer complementar. Que é outra área. Que é muito amplo. Eu trabalho com material de construção, já trabalhei também com equipamento e também alimento, né? Em 38 anos a gente faz muitas coisas. Mas na parte técnica, por exemplo, alguns produtos, eles são basicamente o mesmo em qualquer país. Pode ter alguma diferença no caso, por exemplo, eu exporto chapa de madeira compensada também, mas então tem exigência da cola no compensado. No caso da madeira de MDF ou da chapa de madeira, a gente tem a questão da densidade, mas basicamente é o mesmo. Agora,
você me perguntou de produto exportável, é aquele que dá ao mercado. Então, não adianta, como a Valéria falou, eu querer exportar uma máquina, um equipamento com a tomada do Brasil, ela não vai servir. Então, eu tenho que adaptar a minha tomada. A embalagem, nós fizemos alguns anos, quando eu iniciei no comércio exterior, nós exportávamos, quem se lembra, sardinha coqueiro, um produto tremendamente exportável. Porém, nós não conseguimos vender no exterior, principalmente na África, que é o nosso mercado, por causa da embalagem. Porque o africano, ele come na rua. Ele vende pão na rua e ele abre a lata, abre o pão, abre a lata e coloca a sardinha dentro e sai comendo. E a nossa lata precisava de um abridor. Então, criou-se o Easy Open, que no Brasil nós não tínhamos isso quando eu comecei em comércio exterior, não tinha o Easy Open, e foi criado para atender o mercado africano. Por quê? Nós embarcávamos navios de sardinha, porque é cultural na África eles comerem a sardinha com pão. Corned beef, a mesma coisa. Que no Brasil nós temos o hábito de abrir. Não tinha. Como é que nós vamos vender mais corned beef? Com a chavinha Easy Open. Então, esse é o produto exportável. A empresa ela deve estar preparada para adaptar o seu produto ao mercado ao que ela se destina. Por isso que eu digo, às vezes, dependendo da empresa, o ideal é ela começar em mercados similares ao brasileiro, onde não há grandes exigências. E aí ela vai aperfeiçoando, ela vai crescendo. Posso fazer 2 minutinhos? Uma coisa muito importante que passou aqui é o seguinte: a gente precisa ter respeito a culturas e religiões. Você está muito atento a esses itens. Voltando na fase de historinha, tem uma indústria que eu conheço, que ela trabalha com cachaça. A cachaça é ótima. Só que essa pessoa me desceu num país árabe, no Ramadã, com a cachaça embaixo do braço. Eles não bebem. E no Ramadã, o cara está lá rezando, andando em volta de Meca. Eles não estão fazendo nada, eles não vão fazer nada. O cara vendeu o carro, a indústria é pequena, o cara vendeu o carro, brigou com a mulher, ela viajou 15 horas lá para o país, chegou lá, desceu, o que ele fez? Voltou para o aeroporto tomar cachaça, escondido, né, porque não pode, dentro do banheiro, e voltou para casa. Está sem carro, ainda teve que pegar um ônibus para voltar para casa. Isso é uma coisa que faltou, pelo amor de Deus. Uma outra historinha que é bem interessante, já aproveitando que eu estou aqui em Brasília, um político brasileiro, não vou contar quem foi, porque eu estou aqui, posso sair presa, ele desembarcou num país também desses árabes, e aí ele foi convidado para jantar na casa do Sheik. E ele ficou muito feliz, porque isso é uma particularidade árabe que é muito importante. Ser convidado para entrar na família da pessoa, né? Então, o que ele fez? Ele pegou um vaso de um artesanato brasileiro muito bonito, qualquer um gostaria de ter em casa, e como toda pessoa educada, ele vai dar para a mulher, já que ele ia ser recebido para jantar, para a esposa do sheik, né? Correto? Errado. Isso é uma coisa que uma comercial exportadora jamais faria e orientaria a indústria a não fazer. Você lida com a esposa, com a mulher, com a filha, com a secretária. Mulher, nesses países árabes, não se mexe com a mulher dos outros. Né? Então, isso é uma particularidade que a indústria tem que, se ela quiser exportar sozinha, principalmente, ela teria que estar muito atenta. Né? De roupa também, que eles se cobrem dos ombros aos joelhos. Então, uma adaptação de roupa, você não vai vender regata. Né? Então, só para complementar isso, essa questão de culturas, que é muito importante, você acaba com o seu negócio fazendo uma besteira desse tamanho. Ok. Não, eu acho que aí entra a vantagem de você exportar através de uma comercial, porque, no caso, para você conhecer você exportar para um determinado mercado, a empresa ela tem que conhecer aquele mercado e as suas particularidades. Então, se ela eu quero vender a minha cachaça no Oriente Médio, desiste, porque no Oriente Médio não se compra, não se vende álcool. Né? Então, ela tem que ter essa ciência. Eu quero vender, como muitas empresas querem, eu quero vender biquíni no Oriente Médio. Nunca. As mulheres não usam biquíni no Oriente Médio. Então, isso é uma coisa básica de você conhecer o mercado onde você quer vender. E lá, eu sempre aconselho, não participe de feira expondo antes de conhecer o país. Vai lá. Vê o que tem, vê como funciona.
Desculpa, depois eu quero fazer uma dentro do biquíni. Uma coisa, por exemplo, que foi muito interessante, eu fui acompanhando uma empresa numa feira Big Five em Dubai, e a empresa ela trabalhava com pedras. E ela levou pedras com animais feitos, até as nossas pedras, é lindo para nós, e para alguns países, Estados Unidos, Europa, tal. Então, tinha pássaros de pedra, tinha leopardo de pedra, coisas lindíssimas. Os árabes pareciam que estavam vendo uma coisa horrorosa. Eles passavam de longe no estande da empresa. Então, foi uma coisa que falta de conhecimento. Por quê? O árabe, ele é, pela religião muçulmana, que são países muçulmanos, jamais ele vai aceitar alguma coisa feita por escultura, que assemelhe à criação. Então, ele jamais vai comprar um pássaro de pedra, porque aquilo, como se diz, ele se assemelha a algo criado por Deus. Entendeu? Eu queria falar agora o inverso, porque às vezes a gente não se prepara e não sabe o que não vende. E às vezes a gente acha que não vende e deixa de vender. Uhum. Eu vou dar um exemplo que acho que só eu passei por isso. Eu estava em Dubai, estava com minha sócia, e eu brasileira, nós estávamos fazendo, a gente tinha uma feira e estávamos depois fazendo um turismo. A minha roupa era a seguinte, eu estava com uma calça jeans, tênis e uma blusa que vinha até aqui vermelha. Nós paramos com um táxi, vimos um muro. Então você acha que em Dubai ninguém vai comprar biquíni? E que tamanho de biquíni? Eu não vou nem vender lá, né? Nós paramos, nós vimos um muro e a minha sócia falou assim, eu queria pelo menos botar o pezinho na água. E aí a gente desceu do táxi e tinha um casal na nossa frente, o guarda mandou parar o casal. Falou, não, vocês não. Eu falei, gente, a gente vai ter que andar esse muro todo. Ele olhou para mim e falou, você sim. Aquilo era uma praia de mulheres. Uma praia só para mulher. Você entra, logo de cara você vê um vestiário só com mulherzinha, não tem aquela mulher e homem, né? E depois você vê um gramadão assim alto e você não vê nada, você não vê mar. Nós subimos lá, quando a gente sobe, a cena é a seguinte, do lado direito um bar, com mulher atendendo, aí tem aquele salva-vidas mulher, limpando a praia mulher. Quando eu olhei, as mulheres com biquininho de fazer elopinheiro corar. E de vez em quando, acontecia o quê? Tocava aquele alto-falante deles, Allah, aquela coisa toda. Não tem problema, elas paravam. Aí elas colocavam a toalhinha delas no chão, botavam a baia, né? Se vestiam, rezavam, viradas para a Meca lá, durante os 15 minutos delas. Então, se você olhar para a direita, a hora que elas botam a roupa, e você voltasse, elas estavam todas de preço de saber quem era quem. Se você você fizesse o mesmo movimento, estavam todas de biquíni, aquele cabelo maravilhoso, que elas são lindas por baixo daquela roupa, que a roupa já é linda, né? A roupa é de seda, toda bonita. E elas com um biquininho, que se você for vender lá, você vai ficar foda de rico. Então, suponha, estude, né? Não seja... Você tem que conhecer o mercado. Exatamente. E isso pode acontecer em Dubai, porque Dubai é a parte. Sim. Mas você jamais vai vender biquíni na Arábia Saudita. Exatamente. Nem no Egito. Então, estude. Né? E nem no Kuwait. Agora, se você vai para Catar, se você vai para Dubai, que já tem muito estrangeiro, já tem uma diferença. Então, o foco é estude o mercado. Posso finalizar com uma... Eu sempre falo quando eu dou palestra, eu falo para as indústrias o seguinte, não sejam medíocres. Nós aqui no Brasil, nós temos uma cultura de mediocridade. Então, se vocês vão se preparar, mesmo que vocês não consigam exportar hoje, se preparem para que vocês sejam uma indústria que não seja medíocre. Isso passa por estudo, isso passa por ler jornal, por se informar de todas as formas, de fazer todos os cursos que puderem. PEX, Sebrae, acompanhar como é que anda a exportação. Então, se vocês tiverem oportunidade e acharem que deva, eu diria isso para as indústrias. Façam de tudo para não serem medíocres. Então, capacitem-se. Eu acho que dessa conversa fica muito a ideia de que exportar pela comercial exportadora é, na verdade, um benefício muito grande para a empresa que não tem condições de conhecer o mercado. É aquilo, ela não quer conhecer o mercado, ou ela simplesmente não quer se preocupar com isso. Se ela não quer conhecer o mercado, mas decide entrar, ela tem grandes chances de ser mal sucedida, ao passo de que se ela procurar uma comercial exportadora que já conhece a fundo o mercado,
sabe de todas as características, na verdade, ela minimiza muito o risco. Mas ela pode exportar também, porque a comercial exportadora, ela não toma conta total, ela não precisa ser total. Às vezes a indústria é exportadora, quer exportar a outros mercados, ela pode se usar da comercial para mercados em qual ela não tem atuação. Né? Ou ela pode, se a mentalidade da empresa for realmente uma mentalidade de estar no mercado externo, ela se preparar de acordo. De qualquer tamanho. Exato, não depende do tamanho da empresa. Eu conheço uma empresa no interior de São Paulo, sou fabricante de portas, é uma empresa fundada na Segunda Guerra Mundial, é uma empresa de avô, pai e filhos, né? Então já está na terceira geração, e é uma empresa que exporta 90% do que ela produz. Ela atende esporadicamente o mercado interno. Que bacana. Essa pergunta, essa resposta, aliás, Damares, ela tem um link com a próxima pergunta, que é o seguinte: qual é a postura que a comercial exportadora espera da empresa que está exportando? Primeiro, o mais importante é parceria, é um casamento. Quando você trabalha com a empresa, com uma empresa, vou falar, isso é o meu trabalho. A comercial exportadora, ela tem o trabalho dela é exportar e ajudar a empresa a realmente ter um produto exportável, tá? Agora, se a indústria ela não tiver preparada, se ela não tiver realmente interessada em exportação, vai ser muito difícil a comercial vender o produto dela. Então, muito importante, primeira coisa, a parceria. Outra coisa muito importante é que ela não use a comercial exportadora, a gente fala como oportunismo, porque o que isso ela perde muito, porque ela vai usar a comercial para fazer uma exportação porque hoje ela nunca exportou, ou ela vai usar a comercial exportadora porque ela nunca vendeu em determinado mercado e hoje ela vê a oportunidade através da comercial, e amanhã ou depois ela acha que não, eu posso fazer sozinha. E ela passa por cima da comercial e vai para o mercado e começa a vender diretamente, ou ela aceita que o cliente que a comercial trouxe para ela faça contato direto e ela não avisa a comercial. Então, aí não tem volta, né? Não tem volta e ela não tem consciência de quanto ela perde. Porque a comercial, normalmente, ela não tem nenhum ou dois clientes, ela tem mais que clientes, ela tem mais mercados também. Então, o que vai acontecer? Se ela fizer um papel desse com o mercado para exportação, vamos supor, para Angola é muito fácil, ela talvez perca essa comercial, com certeza ela vai perder, para outros mercados, talvez, onde a empresa não teria oportunidade de estar, a não ser através da comercial. Então, essa parceria, essa honestidade de relacionamento é muito importante. Tem outros conselhos que a gente também procura dar, mas isso é básico. A outra coisa também é a empresa saber e deixar muito claro para a comercial a capacidade produtiva dela. Tipo, eu posso, 10%, eu produzo 100 por mês, eu posso dar 20 para exportação. É isso que eu vou dedicar à exportação. Eventualmente, eu posso fornecer mais 20 eu vou te dar todo mês, porque eu posso. Ou ela fala, não posso, o que eu posso é 5. E ela se comprometer com isso e cumprir. A questão de prazos também. Nós temos muito problema com empresas pequenas que são de prazo. O cliente pede, ela fala, por quanto tempo você entrega? Entrego em 30 dias. E esses 30 dias viram 90 dias. Isso acontece muito e isso quebra a credibilidade do cliente. A comercial se coloca numa posição muito delicada, porque, na realidade, ela é face do produtor perante o cliente, e a empresa perde muito com isso. Então, é muito melhor ela falar, o meu prazo de entrega é 90 dias. O comprador vai aceitar ou não? E pode ser, muitas vezes, que ele aceite isso aí. Então, a empresa tem não ter medo de ser verdadeira. Eu não tenho capacidade para fornecer 100, mas eu forneço 20 ou 5, mas eu forneço. O meu prazo de entrega é 30 dias, e em 30 dias vai entregar. Pode acontecer problemas nesse período, porque acontece, como já aconteceu conosco, da empresa encheu de água lá no porto de Itajaí, com madeira, a madeira molhou, você não pode exportar madeira molhada. Eu, no caso da empresa que forneceu, eu teria avisado o meu cliente. Falou, olha, a madeira molhou, eu não vou te exportar essa madeira, a madeira vai chegar lá toda
preta. Uhum. Vai chegar preta toda mofada. Isso teve problemas. Né? Então, é preferível falar para o cliente, olha, aconteceu um problema, eu não vou conseguir te entregar, mas não ficar empurrando com a barriga e não deixar a gente saber o que está acontecendo. Tá? Então, essa é uma parte muito importante. A outra, que é a parceria. A outra coisa também, tem muitas empresas menores que ela está tão ansiosa para exportar que ela pega aquele produto dela e oferece para 30 comerciais que trabalham no mesmo mercado. Isso cria uma guerra de preço, cria falta de credibilidade da comercial perante o importador e também da própria comercial com a empresa. Puxa, mas eu estou fazendo um trabalho, existe um investimento da comercial. Ela não fica, quando ela sai para viajar com o produto da indústria, ela não está pedindo nenhuma ajuda financeira. Ela tá usando o tempo dela para promover. Ela vai mandar e-mail, vai fazer cotação. Tudo isso leva, às vezes, no mínimo 2 horas para você preparar uma cotação, pegar FET, prepara, ela investe nisso para promover o produto da empresa em um determinado mercado. Aí, daqui a pouco, vem um outro cliente e fala assim, olha, eu estou recebendo cotação desse mesmo produto, dessa mesma indústria, através de um outro fornecedor com preço diferente. Cada empresa tem o seu custo. Se eu for exportar comissionada, é óbvio que o meu preço vai ser mais barato do que a comercial que vai comprar para exportar. Então, a empresa, ela tem que ter essa, como se diz, focar. Se eu estou trabalhando com a empresa A, dá um tempo. Olha, eu vou pegar o seu produto e vou promover nos Emirados. Eu preciso de 6 meses para fazer um trabalho bem feito. Nesses 6 meses, não oferece através de outra comercial, nem vá direto, porque a empresa também vai receber contato, porque a comercial está promovendo, está mandando material, vai para a feira, leva, vai para... Entendeu? E aí isso vai criar uma concorrência, uma coisa ruim, desnecessária. Tá? E a outra coisa também nessa parceria envolve outras coisas, como envio de amostras, como às vezes um custo para você de catálogo, você vai ter que adaptar um catálogo para atender o mercado que a gente vai estar oferecendo o produto. Então, tem vários assuntos que se complementam dentro dessa parceria comercial e a indústria. Posso colocar uma? Por favor. Sim. Então, em questão de envio de amostra, como a Damaris falou, eu vou falar como eu faço. Se eu for enviar amostra, custeando, para todo mundo que me pede, eu tenho 30 pedidos de amostra por dia, de todos os produtos que vocês podem imaginar, inclusive da minha indústria. E depois de ter mandado muita amostra e não ter retorno nenhum, eu descobri que a pessoa, quando é séria, ele topa pagar pelo envio. Então, a amostra é a obrigação da indústria. Você ter sempre a amostra, lógico que o limite. Então, por exemplo, se você trabalha com parafuso, você não vai mandar um container de amostra, mas você manda uma caixinha. A amostra é sempre bom para porta fácil ou por um courier, dependendo do produto. Né? Porta fácil funciona muito bem em vários países do mundo. Eu cobro o envio. A amostra é minha obrigação. Eu falo para o cliente, não vai ter custo nenhum o produto, mas eu vou ter que te cobrar o envio, porque senão eu fico enviando para todo mundo e você perde um comprometimento por parte do comprador. Fica muito fácil. Eu peço a amostra, depois pede de novo, depois pede de novo. Tem que ver para qual cultura, mas a maioria dos países eles aceitam muito bem que paguem pelo envio. Outra coisa é o seguinte, a Damaris falou de prazo. Culturalmente, o brasileiro não tem prazo, não tem o que eles chamam de palavra, não entrega o que prometeu. Isso é mortal. Mercado externo não é Brasil. Pode funcionar muito bem aqui dentro, mas não funciona para comprador internacional, por menor que ele seja. Tá? Você falou que é dia 30, é dia 30. Eu tenho um cliente que eu trouxe para cá uma vez, minha empresa era no interior de São Paulo, em Botucatu. E para levar na fábrica, a gente tinha que descer uma encosta. Tinha chovido e caiu a encosta, caiu uma pedra. E a gente, com o carinho do carro, a gente falou, não dá para descer. Mostramos para a pedra. O japonês olhou para mim e falou assim, isso é desculpa. Dá um jeito.
E para eles é essa visão. Para algumas culturas, você não tem desculpa. Você combinou que você vai levar, você combinou que você vai entregar, tem que ser aquilo. Você combinou que você entregou azul, você vai entregar azul. Você combinou que você vai entregar pelo preço tal, o preço é tal. Não faça gracinha no mercado internacional, porque você queima o seu produto de vez. Até mais. Voltando na questão da parceria, a comercial, essa é a promoção do produto de exportação, ela é feita também em parceria. No caso, alguns produtos se cobra, dependendo do produto, e alguns produtos você não cobra, tá? Por quê? Porque você está promovendo o seu produto. E já aconteceu, na minha experiência, de eu mandar a amostra para o cliente A, ele não comprar, mas um cliente B chega no escritório dele, vê a amostra e compra. Então, não deixa de ser um trabalho de promoção. Então, é um investimento também que a empresa deve estar preparada para fazer, que é envio de amostras sem cobrança, dependendo do produto. Não são todos os produtos que você pode mandar amostras sem cobrar. Alguns você deve cobrar. Você falou um negócio bem interessante, que é o produto, ele é a promoção também. E tem algumas linhas, algumas áreas de produto que a pessoa não vai comprar se ela não tiver, se ela não verificar o produto, se ela não, por exemplo, na área de alimentos, você tem análise, por exemplo, ingredientes. Eu trabalho muito com ingrediente. Você precisa mandar uma análise para ele, mas ele precisa do produto para fazer a análise melhor. Muitas vezes ele precisa do produto para um teste, né? Tem uma série de coisas que é necessário. Então, a amostra, como eu falei, existe a possibilidade, checa com o seu cliente, de não ser cobrado. A Damares, que já é de outra área, ela já sabe que pode existir a possibilidade de você pagar por tudo, né? Você sente sempre o seu cliente, mas o que não tem acordo é que a amostra você vai ter que enviar. Uma porta, por exemplo. A fábrica, ela não cobra a porta de amostra, porque nós fazemos muitas portas por encomenda também, mas ela cobra o despacho. Sim. Né? Então, mas se você vai mandar um pedaço de chapa de MDF, eu não vou cobrar. Eu estou promovendo o produto. Então, por isso que eu disse, depende do produto e o cliente aceita perfeitamente. Que você vai falar, eu quero uma amostra de porta, por exemplo, principalmente se a porta for feita para ele, especialmente. Ele está pronto para pagar por isso. Agora, ele paga o despacho, ele não paga. Então, há uma divisão de custos aí. Então, depende do produto, vai depender do cliente também, porque se o cliente quer uma amostra de porta sem pagar nada, é um cliente difícil de você trabalhar, né? Então, a gente tem que ficar muito atento também, porque tem muita gente no exterior, principalmente na Ásia, ou mesmo em vários mercados, que eles querem amostra para copiar. Entendi. Então, a indústria ela tem que estar bem alerta a isso também, porque nós temos muitos produtos copiáveis. E então eles pedem amostra, pedem especificação técnica. Eu não faço especificação técnica de nenhum produto, que eu trabalho muito com matéria-prima, porque, principalmente para empresas na Índia, eu tenho muito cliente indiano, porque eles vão copiar. Ele quer saber como é feito o meu produto para ele copiar. Então, eu prefiro mandar a amostra do que mandar uma especificação técnica. Só um detalhezinho. Por exemplo, eu às vezes tenho que mandar bala, que seja, que é um produto muito barato, para a Ásia, sai R$90. Se você for mandar, imagine que todo cliente pede isso, você pede por dia, você vai gastar quanto? Então, se o cliente pedir uma bala, você tem direito, sim, de pedir a cobrança. É como a Damares falou, tem clientes e clientes. Então, tem que ser sentido, mas existe essa possibilidade de ser cobrado envio, pelo menos. E outra coisa que é importante também, e a comercial tem que trabalhar junto com a indústria, essa questão de envio de amostra, ela tem que ser avaliada. A gente não manda amostra de cara. E tem duas coisas interessantes que acontecem com o envio de amostra. Às vezes você negocia, o cliente aceita o preço, está tudo bem, então vou mandar a amostra. Fica sujeito à aprovação da amostra. E ele aprova a amostra e compra. E pode acontecer dele não aprovar a amostra e não comprar. Tá? Então, tem que estar pronto para isso, que o nosso produto pode não ser aprovado. E eu já tive essa experiência. E eu acho que todos nós na área de comércio exterior já tivemos essa experiência. A amostra, você envia agora. Você a amostra, e acontece também que o cliente não aprovar o preço, mas quando ele vê o produto, ele compra. Entendi. Tá?
o que eu fico realmente encantada quando eu converso com as nossas convidadas, eu já fiz isso anteriormente, é ver quanta experiência de mercado elas têm e quanto as empresas, principalmente as que estão começando seu processo de exportação, podem iniciar desse trabalho, porque é isso, quando você minimiza os riscos que você tem, você se sente mais confortável, você vai tomando mais corpo na exportação, você vai se tornando mais confiante. Né? Então, eu realmente acredito que o trabalho das comerciais exportadoras é muito interessante para essas empresas que estão começando. Só uma. É muito importante colocar para as indústrias que exportação é um processo longo. Tá? E não é porque você tem uma carteira de clientes ou porque você tem um mercado que o seu cliente aceitou aquilo. Às vezes é um processo longo. Eu tenho o meu maior cliente, que é da Ásia, eu levei 5 anos para fazer negócio com ele. Porque eu mandei uma amostra e essa amostra acabou, ele não entrava mais em contato. 6 meses depois a amostra voltou para mim, foi algum erro de endereço, que era, esses países nem tem CEP, né? E daí eu mandei para ele de novo com a caixa original, e ele falou, ainda bem que você mandou porque eu estava chateado. E a amostra sumiu, quer dizer, chegou nele, mas ele sumiu de novo. 2 anos depois, ele falou, olha, me manda preço, foi aquele namoro. E aí, 5 anos depois, ele falou para mim, eu já trabalho com uma empresa brasileira, que tem o mesmo produto, mas essa empresa, ela começava assim, ela me pedia, ela mandava o produto, eu mandava o dinheiro. Depois o segundo pedido foi, eu mandava o dinheiro, ela mandava o produto. Depois eu mandava o dinheiro, ela demorava um pouco, mandava o produto. Depois ela começou a pedir o adiantamento por 2 exportações. E aí eu perdi a confiança. Então surgiu para mim uma oportunidade, mas isso me custou 5 anos de trabalho. A maioria não leva tanto, mas eu acho que 1 ano, 2 pelo menos, às vezes é um padrão, tá? Dependendo do produto, pode levar até 2 anos para você fazer negócio. Se você passar disso para a indústria, e foi o que a Damares falou, não pode ser. Por isso que a indústria não tem que ver isso como um oportunismo. Você imagina a exportação como um oportunismo. Você imagina que foram gastos 2 anos, ou 1 ano, que seja, trabalhando um mercado ou um produto ou um cliente. E aí, depois que você conseguiu o mercado interno aqui melhor, você fala, larga a exportação. A indústria nunca vai ter sucesso. Porque ela volta para cá, vai ter que retomar tudo que ela largou para fazer exportação. E daí aqui de novo cai, porque é ciclo. E quando cai aqui de novo, ela corre desesperada para a exportação para ganhar em dólar. Aí ela tem que começar tudo de novo. Então, a exportação tem que ser um complemento ao mercado interno, tem que ser um caminho natural da empresa. E a empresa tem que saber que um processo, pode vir a ser um processo longo. Ok, muito obrigada às nossas convidadas. Lembrando que nós estamos aqui com a Valéria, que é o nome da sua empresa, Valéria? Brazilian Forest, e a Damares, que é da Braseco. Ambas têm uma experiência gigante no comércio exterior. Eu estou falando isso porque no início algumas pessoas ficaram sem o áudio. Então, só lembrando a vocês que esse webinar está sendo gravado e vai ser disponibilizado futuramente, ok? Vamos às perguntas, que são muitas? Vamos lá. Ok. Qual a diferença entre trading e comercial exportadora? Você quer que eu Posso responder? A trading, ela tem uma estrutura muito maior do que uma comercial exportadora. Há uma existência de um capital muito maior. Ela tem a possibilidade de comprar mercadoria para exportação ou, eventualmente, para colocar também no mercado. Ela pode colocar no mercado interno, caso ela não exporte. E, possivelmente, ela, na maioria das vezes, ela não dá participação à indústria, o comportamento do produto lá fora. O produto é dela. Totalmente. A comercial exportadora, ela é uma empresa que ela vai comprar exclusivamente para exportação. A mercadoria dela, ela vai colocar o pedido na fábrica quando ela já tem alguma confirmação por parte do importador. E aí ela coloca esse produto unicamente para exportação. Se acontecer alguma eventualidade dela não exportar, é um processo muito complicado. Por isso, ela se assegura de que essa mercadoria já está fechada no exterior quando ela for comprar da fábrica. E a estrutura dela, o capital dela, exige do que a trading. Posso fazer um complemento? Claro, deve. A trading, basicamente, ela trabalha com commodity. Tá? Também tem essa característica.
E a comercial exportadora trabalha com um número grande de fornecedores. Então, essa é uma vantagem, porque um frete internacional, por exemplo, você vai pegar um container, se você vai exportar o tal do saquinho de bala, o saquinho de bala custa R$2. O frete custa 3.000. O seu saquinho sairia 3.020, né? 3.002, desculpa. Se você vai compartilhar esse container, vai botar bala, biscoito, uma série de coisas, e os custos de exportação eles vão ser diluídos, tá, entre várias empresas. Assim como também, numa feira, como eu já falei, né, os custos para você enviar uma comercial. Mas, basicamente, a trade trabalha com coisas menores e desculpa, a trade trabalha com coisas grandes, que são commodities, e a comercial exportadora com produtos. Mas aí também cai nos dois pontos. Tanto a comercial pode trabalhar com produtos diversos, como a minha empresa, por exemplo, eu não trabalho com linhas diversas, eu trabalho com 3 produtos da construção, grandes, tá? Sim. Nossos volumes são grandes, empresas grandes também, isso não significa que temos também empresa média, estou falando do volume maior. A trading, como nós tivemos aqui no Brasil, a Cotia Trading, por exemplo, e ela continua, ela faz muitas coisas e ela tem uma linha enorme de fornecedores, no caso da Cotia. Hoje nós temos uma CISA Trading, que é uma trading enorme, que é prestadora de serviço, como outra. Tem a CISA e algumas outras que elas estão prestando serviços na área de importação, automobilístico, trazendo importação e exportação, no caso de automóveis, mas também grandes tradings que atuam com vários produtos, tá? E a comercial também. Ok, tá bom, obrigada. Outras perguntas que foram enviadas pelos núcleos operacionais do PIEC. Como é feito o contato entre a comercial exportadora e a empresa exportadora? Vai depender da área da comercial exportadora, importadora. Que tipo de contrato? Não, que tipo de contrato não, existe um tipo de contrato onde foi o que nós mencionamos aqui, que é a questão da parceria. Então, por exemplo, tem que deixar bem claro que a comercial não é funcionária da empresa, que não tem, para que a empresa não seja onerada. Existe um modelo de contrato entre a indústria e a comercial como prestadora de serviço. Seria um contrato de prestação que ela está autorizando a comercial a trabalhar naquele mercado com o produto. Não, essa é uma outra coisa. O contrato, existe um contrato. Assim, não, é que eu não sei a pergunta dela. Existe um contrato entre a comercial e a indústria, com todas as cláusulas normais de um contrato de prestação de serviço. A questão de mercado também pode ser mencionado, e ele pode ser editado várias vezes, porque, por exemplo, eu não trabalhava no Oriente Médio até 2003, então meu mercado era África. Em 2013 eu comecei a trabalhar no Oriente Médio, então você adiciona isso nesse contrato, tá? A questão de custos, essa questão de participação em feira, quanto que a empresa vai participar, eu vou participar com 10%, com 5%, com 2%, o que for, na promoção do produto, tudo isso vai estar dentro do contrato. E é óbvio que esse contrato é ajustado de acordo com o tamanho da empresa, com o que ela espera da comercial e vice-versa, tá? Mas existe um modelo de contrato. Eu não tenho daqui, mas eu acho que é isso. Foi isso que ela perguntou. Eu imagino que sim. A próxima pergunta, eu acho que eu posso ajudar a responder, mas, por favor, vocês fiquem à vontade para complementar. Qual é a forma mais eficiente de aproximar as empresas dos comerciais exportadores? Na verdade, o que nós estamos estabelecendo em relação aos núcleos operacionais do PIEC é o seguinte procedimento. Quando uma empresa concluir a qualificação do PIEC e ela decidir que ela quer exportar de maneira indireta, seja pelas comerciais exportadoras, vocês, por favor, enviem um e-mail, o contato da empresa para o gestor do núcleo de vocês. E esse e-mail nós encaminhamos diretamente para o CCE. Vocês fazem um trabalho praticamente simultâneo. Eles divulgam que existe uma empresa que quer trabalhar no mercado com um produto tal, e as comerciais exportadoras já começam a contactar as empresas. Isso funciona muito bem. Essa parceria está funcionando extremamente bem. As empresas que já participaram desse processo, o contato das comerciais exportadoras com essas empresas
assim, é instantâneo. Abre a porque porta. Abre às a vezes porta. você tem uma demanda para tal produto e você não tem como chegar, né? Posso falar só uma coisa muito interessante? Uma empresa eu fui fazer uma palestra no CNI e uma das empresas de cerâmica lá estava participando estava no auditório, e depois ele me procurou, me pagou a passagem para visitar a fábrica dele, para exportar a cerâmica dele, de Sergipe. E não conseguimos ainda fazer negócios na área de cerâmica, porém, ele, sabendo que eu sou do CCX, apresentou um amigo dele, que é uma indústria preparada pelo PIEX para exportação. Eu fiquei surpresa, sabe? Que às vezes a gente subestima a empresa lá do interior do Sergipe e tal. A empresa, gente, super bem preparada pelo PIEX. Ele participou não de feiras expondo, mas ele visitou feiras, ele participou de missões, ele participou de Brasil Trade, ele tem catálogo, ele tem site em inglês e espanhol, ele tem produto bem apresentado, todo preparado pelo PIEX, sabe? Eu fiquei surpresa. Aí, quando ele me contatou, eu falei, olha, eu não trabalho com essa linha, porém eu vou divulgar no CCX. E foi impressionante. Eu passei o e-mail de manhã do CCX, na parte da tarde já me agradeceu. Damares, já recebi X contatos através do CCX. E nós tivemos um projeto comprador, há 2 semanas atrás, aonde essa empresa já estava sendo comercializada através de uma comercial. Então, foi muito rápido. A roda gira. Então, e eu tenho experiências com empresas que eu conheci em projetos do Brasil Trade, preparadas ou não pelo PIEX, porque também vai ser uma decisão da comercial trabalhar ou não com a empresa, né? Também não é só, né, que a comercial vai trabalhar. Eu posso, como já aconteceu, eu vou visitar a fábrica e falar, olha, eu realmente, o teu produto não está dentro daquilo que eu gostaria de trabalhar, né? Ou, olha, procura melhorar, procura acertar e tal. Mas, enfim, procura o PIEX para te ajudar, né? Ou o Sebrae, mas a gente sempre procura incentivar a empresa, porque, como eu falei no início, toda empresa pode ser exportadora. É uma questão da mentalidade, né? Eu quero ser exportador, então eu vou me preparar para isso, vou preparar a empresa. Ok. Eu tenho uma pergunta, na verdade, essa é minha. Quando, por exemplo, o CCX divulga que existe uma empresa interessada em exportar seus produtos, e aí as comerciais exportadoras entram em contato com essa empresa. Como é que a empresa, e, por exemplo, se a empresa tem grande capacidade produtiva e as comerciais exportadoras que entrarem em contato vão para diferentes mercados, perfeito, porque aí ela pode abastecer diferentes mercados através de diferentes comerciais exportadoras. Mas, por exemplo, se a comercial exportadora, se a empresa tem pouca produtividade, ou seja, se a empresa, na verdade, tem pequena capacidade produtiva e tem várias comerciais exportadoras querendo ir para o mesmo mercado, como é que a empresa escolhe uma? Como é que ela pode fazer essa seleção? Não, essa aqui vai representar ou vai encaminhar melhor? Ela vai avaliar, primeiro, ela deve avaliar a empresa, a comercial. Ela tem que avaliar a comercial. Faz perguntas para ela. Olha, que tipo de pergunta? Tá bom, você atua em Angola, vamos supor, que é um mercado meio comum. Você já vendeu meu produto? Você conhece meu produto? Quanto você vende nesse mercado? Ela quer saber informação. Ela tem 10, entrevista as 10. Como se você fosse fazer um contrato com um funcionário. Entendi. Entendeu? Quanto tempo no mercado? Quanto tempo você está no mercado? Porque, como eu te falei, vem alguém de cosmético me perguntar, eu posso ter muita experiência em comércio exterior, mas qual a sua experiência em cosmético? 0. Então, ele não vai me aprovar. Então, é a indústria que vai avaliar a comercial com quem ela quer trabalhar. Você já vende nesse mercado, principalmente. Você já Sim. vende nesse mercado há quanto tempo? Você tem quantos concorrentes meus? Porque também não é legal. Então, por exemplo, eu vou vender caneta, eu já vendo caneta, mas é a mesma caneta? Não é meu concorrente? Então, essas perguntas que você faria para um representante normal ou para um distribuidor. E aí você avalia para ter maior aderência. Afinidade com a E a empresa. empatia. É aquilo que você procura. A empresa, ela está procurando um parceiro também. Então, ela vai ver qual é o parceiro que está mais dentro daquilo, que responde aquilo que ela quer. E às vezes flui, né? Conversa com a empresa, com a indústria. Então, às vezes flui com a indústria. Então, exatamente. se você sentir que fluiu, não precisa nem de entrevista. Mas é sempre bom saber se a pessoa já atua, sempre já atua.
Ok. Deixa-me ver. Tem uma resposta aqui que eu acho que é simples, é rápida de ser respondida, em relação às comissões que se paga a comercial exportadora, né? Nós falamos no início... 3 a 5% alimentos, material de construção 5% e de 10 a 15 autopeças, né? Não, equipamento. Equipamento. Ok. Posso fazer um Por adendo favor. aqui? É o seguinte, também, vamos supor que nós, hoje, por exemplo, nós temos mercados muito competitivos, porque nós competimos com o mundo. Então, existe a competição do teu similar, que faz aqui no Brasil, que seja exportador, e você tem a competição externa também. Então, muitas vezes, e eu falo isso pela minha empresa, eu diminuo a minha comissão, a gente faz um acordo, a fábrica com a minha comissão. Por exemplo, no caso, vou dar o exemplo da chapa de fibra. A comissão usual é 5%, mas temos uma concorrência tremenda de chapa de fibra. Então, eu estou trabalhando com 3%. Falei para a fábrica, olha, eu diminui a minha comissão. Entende? Então, essa regra aqui, até o Banco Central regula e tal, mas isso não significa que haja uma negociação. Outra coisa, tem a parte que a trade ou a comercial vai estar financiando, de alguma forma, o importador. Então, ela vai trabalhar com um pouco mais, ela tem que pôr a margem dela. Então, mesmo que a comissão dela seja 10%, vamos supor, mas ela tem que ter um risco, uma cobertura de risco, aí ela pode... mas você vendeu com 15% a mais. Pois é, mas eu financei o cara 90 dias, 180 dias, entendeu? Okay. Mas basicamente é isso, alimento 3 a 5%, material de construção 5% e máquinas e equipamentos de 10 a 15%. Ok, tem uma pergunta, vamos ver se a gente consegue entender. As comissões variam por empresa na mesma missão empresarial, participantes de uma feira, por exemplo, ou são diferentes? Sim, não, varia, sabe por quê? Tem que ver que as comerciais exportadoras são empresas individuais. Cada empresa, elas não são ligadas entre si. O que nos une é o CISEX, que é uma entidade. Mas cada um é uma empresa diferente também. Tem um proprietário diferente, tem necessidades diferentes, trabalham de forma diferente. Daí, elas têm autonomia para Daí a importância de você não ter várias comerciais trabalhando no mesmo mercado. Porque se eu vou para uma feira na África do Sul, eu sou representante daquela empresa na África do Sul. Se a Valéria vai representando a mesma empresa, o custo da empresa dela é diferente do meu. E você bagunça a cabeça do cliente e ele fala com quem que eu estou lidando, qual que é o preço. Tira totalmente a credibilidade, parece uma feira. E olha, frisando isso, porque isso já aconteceu de várias formas, né? Uma que eu posso lembrar, eu não vou dar o nome da empresa, mas é uma empresa brasileira, PX. E aí nós tínhamos uma missão na África, a Damares está lembrando disso. Eu recebi uma caixa dessa empresa, dessa indústria, com a amostra, eu não tinha nem pedido, mas eu recebi a caixa, e um documento precisando trabalhar naquele mercado. Outras 5 empresas e comerciais também receberam. O engraçado é que a minha autorização estava em nome de outra comercial, eles erraram as caixas. Foi aí que nós descobrimos, graças a Deus, antes de irmos. Porque ia ficar um do lado da mesa, as mesas são do lado, num matchmaking, por exemplo, né? Você faz reuniões de negócios, o mesmo comprador, eu estou nessa mesa, a Damares está na outra, com o mesmo produto, com preços nós diferentes. Já tivemos essa experiência, foi tremendamente desagradável. Nós conseguimos administrar isso antes dos compradores chegarem. Esse é outro caso. A Damares ela olhou, e não era nem a área dela, falou, você está com o mesmo produto desse? Tá. Quem tem autorização? Eu falei, quem está com autorização? A solução, o produto de produção participou da rodada. Outra pergunta. No caso de venda via comercial exportadora, a aplicação do produto, o que eu entendi é o seguinte, sendo a comercial exportadora que fez a exportação, a empresa fabricante, ela mantém a sua imagem? Sim, ou seja, sim. O produto é... A comercial exportadora, ela exporta produtos produzidos por terceiros, tá? E ela exporta normalmente com a marca do cliente. Da fábrica. Agora, lógico que às vezes o cliente propõe, tem um acordo, você pode exportar com qualquer marca, inclusive com marca própria, que a gente chama de private label. Tem até feiras de private label. Tem muito cliente que fala, eu quero importar, mas eu quero com a minha marca. Então, aí a gente conversa com a indústria e vê a possibilidade. Tem um processo. Lógico que eles vão pagar a rotulagem, pagar a embalagem, etc. E tal. Agora, tem empresa que fala, não, eu quero só exportar com a minha marca. Né?
Eu não conheço comercial exportador que exporte com a marca da comercial. Acho que não tem, né? Não sei. Mas não é proibido. Não, Mas o normal, acordo. a regra é que você exporta com a marca da fábrica. é Balduco. Essa é uma panetone Balduco, diferença Balduco. também entre a trade e a comercial. Que normalmente a trade, ela exporta a marca dela. E a comercial, ela exporta a marca da indústria. Mas é com a marca da indústria. Ok. Tá? Um participante disse o seguinte: uma empresa que exporta por meio de credenciais exportadora tem custos minimizados, mas ainda assim existem custos. Quais seriam eles? Na verdade, assim, até você fazer, a diferença seria basicamente a seguinte. Quando você tem um departamento de exportação na sua empresa, você já está pagando o salário, você está pagando o local, você está pagando a internet, luz, etc. Todos os custos que tem uma empresa e que tem um departamento da empresa. Se você não tem um departamento, porque a indústria é pequena, e você tem o sobrinho, ou tem uma outra pessoa, você, de qualquer forma, você está tendo custos. Quando você tem... se você está tratando com a comercial exportadora, esses custos não vão existir, porque só vai existir no caso de você fazer a exportação e você promovê-la. Né? Eu inverti. Você invertiu a resposta. A pergunta foi quais são os custos que a empresa vai ter. Sim. Ela vai ter custos. Possível custo de adaptação de produto. Então, eu ia chegar de nisso. adaptação de embalagem. Que ele não vai ter. Mas é que a pergunta foi quais os custos. Ele vai ter, eventualmente, o custo de promoção de produto junto, porque eu vou sair de viagem com o seu produto, mas você vai me fornecer o produto, né? Que eu vou levar. Eu estou indo, não vou te cobrar a passagem, não vou te cobrar nada, estou indo, mas você vai me fornecer o produto. Você vai fornecer a amostra, enviar a amostra. Eu vou voltar de viagem para o cliente A, B, C e D, são clientes bons, pode mandar amostra. Ele vai ter esse custo de envio de amostra e numa eventual finalização de negócios, se tiver alguma adaptação, ele vai ter que fazer. Ele vai ter que, talvez, ter uma embalagem final de exportação. Isso é depois da exportação, né? Não, mas é o custo que ele quer. É material promocional. Então, esses são os custos que ele vai ter. E tudo vai depender do acordo. Vamos supor, eu vou para uma missão para promover o produto dele. E aí eu falo, olha, só que eu cobro X. Normalmente, a comercial não faz isso. Mas ela pode fazer. É questão de acordo. Posso colocar uma coisa que ficou faltando, que eu acho importante? Eu acho que, de repente, a função da gente e do PX também, dar sugestões alternativas aos custos. Então, por exemplo, da área de alimentos, eu vou dar o exemplo de uma empresa do PX, que ela faz massa de pão de queijo, e que eu já exportei o produto dela por 2 vezes, estou indo para a terceira. Ela exporta uma massa, né, que chama Biomica, a empresa, e ela exporta uma massa de pão de queijo, é só uma massa, mistura com leite e bota o queijo que você quiser. Essa empresa chegou para mim com uma embalagem, não tem como exportar aquilo. E eu tinha um cliente no Canadá, tenho um cliente no Canadá, que se interessou por pão de queijo, e eu sugeri esse produto. Ele aceitou, a gente mandou a amostra, ele aceitou, então nós tínhamos 15 dias para entregar para eles. A empresa, a Biomica, não tinha embalagem decente, né? Então eu dei uma sugestão para ela. Hoje em dia, muito pouca gente sabe, uma das embalagens mais modernas que existem no mercado mundial de alimentos é o stand-up pouch. É aquela embalagem que tem que tem o refil do Nescafé, por exemplo, que é aquele saquinho que fica em pé. Então eu sugeri para ela que ela pegasse, em vez de mandar rodar não sei quantos rolos de embalagem, etc., que sai muito caro, eu dei para ela 3 fornecedores de stand-up pouch, ela comprou, preencheu, e o rótulo e as informações nutricionais, de acordo com a legislação do Canadá, mandou rodar numa gráfica rápida. E ficou muito bom. Isso aí foi uma alternativa, o produto saiu barato, saiu rápido, e nós conseguimos atender o mercado. Ela não precisou de um gasto muito grande. Então, que de repente é uma função nossa de propor alternativas a esses custos, às vezes, que podem ser altos para uma exportação. A comercial, ela sempre minimiza o custo, de alguma forma. Mas isso não elimina que a fábrica, que a indústria, vai também ter algum custo, como eu falei, envio de amostra, confecção de catálogo. Esse é um custo que ela vai ter. Definitivamente ela vai ter. Material promocional. Ok.